Oi pessoal, PTK e Pipoca começando para dar continuidade ao especial de 50 anos da Sessão da Tarde que continua a todo vapor. Lá em 1984 tivemos a estreia de um dos filmes aí de ação mais lembrados da história do cinema e no próximo 5 de outubro ele completa aí 40 anos exatos do seu lançamento. E hoje, claro, vou falar de Um Tira da Pesada, um clássico aí estrelado pelo Ed Murphy, que também traz o Jude Reinhold e o John Ashton, que é dirigido aí pelo Martin Brest, que também foi diretor de Despedida em Grande Estilo e Perfume de Mulher. Ele foi exibido na Sessão da Tarde por 12 vezes, sendo a primeira no dia 25 de novembro de 1991 e a última até esta data no dia 13 de novembro de 2013. E vou entrar em todos os comentários depois que eu rodar a vinheta. O que eu acho divertido nessa dinâmica que difere um pouco dos outros filmes de ação policial que tem também aí um viés cômico, é que apesar da gente ter ali personagens coadjuvantes que são muito bons, principalmente aí interpretados pelo Judge e pelo John, que também trazem uma composição e uma dinâmica bem interessante para dentro da narrativa do filme aqui, da forma como ele vai progredindo, a gente na verdade não tem um filme policial de dupla, como a gente teve muito posteriormente, que acabaram também fazendo certo sucesso, como a própria franquia de Bad Boys, que retornou recentemente, ou em uma dinâmica ali mais feminina, como a gente viu em As Bem Armadas, lá estrelado pela Sandra Bullock e pela Melissa McCarthy. Aqui a gente tem, na verdade, um filme que é de um policial só, que é o Ed Murphy, e todas as dinâmicas que existem entre ele e os outros personagens coadjuvantes funcionam sim, mas o que realmente funciona dentro da narrativa é a atuação dele e é o timing que ele tem, que é perfeito, na minha opinião. Porque aqui a gente tem realmente uma história que tem uma ação de um policial que ele é meio controverso em relação às regras, ele não segue muito o livro da academia policial ali, porque ele vai fazendo coisas que ele não deveria fazer, principalmente quando seus superiores ordenam ele fazer o contrário. Mas a graça é justamente, né, e aí eu falo não só da graça do fazer rir, mas a graça realmente de você acompanhá-lo como entretenimento. E aí eu falo sobre o filme inteiro em si. É você ter algumas dinâmicas que podem parecer até bobas, como algumas artimanhas que ele vai fazendo ali para impedir de ser perseguido pelos policiais, por exemplo, ali de Beverly Hills, como enfiar uma banana no cano de descarga de uma viatura policial e etc, ou engambelar eles ali servindo refeições do hotel, ou a própria forma como ele se insere dentro do hotel, se passando por uma pessoa que ele na verdade não é, para poder ficar ali hospedado e tudo mais. Pode parecer até muito bobinho, pode parecer muito irreal, mas é o que traz o dinamismo. Eu acho que na atuação do Ed Murphy e até na própria direção do Martin Brett, a gente consegue dar uma credibilidade para aquilo e eu consigo confiar e acreditar naquelas situações porque elas soam realmente muito críveis da forma como é apresentado aqui para mim. E realmente eu acho que existe aqui um timing cômico muito bom, que traz uma dinâmica muito boa. E o Ed Murphy aqui, ele realmente mostra um viés muito interessante que realmente coloca ele aqui, dá para você entender porque ele é um grande pilar da comédia. Dentro de um filme de ação, que ele consegue dominar em todas as vertentes e fazer as estripulias necessárias ali, tanto nessa questão mais dramática que a ação pede ali, também com uma certa dose de tensão, mas conseguindo fazer uma comédia que é muito genuína e que funciona ali para dentro de um viés de realidade. Óbvio aqui que a gente pode falar que todas as tramas, né, que vão se desenrolando ali dentro dessa investigação e tudo mais, elas podem até soar um pouco batidas. Bom, a gente já viu isso comumente, essa questão de um grande magnata estar envolvido no mundo do crime, mas está acima de qualquer suspeita, etc, etc, e precisa de uma pessoa, né, no caso aqui o personagem do Murphy, né, o Axel Foley, que é ali o cara que vai botar a cara, não tem medo de nada e vai encarar tudo isso. Pode ser uma trama aí, como eu disse, que soe genérica, mas eu acho que ela funciona muito. Eu acho que toda a ambientação ali em Beverly Hills, eu acho que toda essa dinâmica, essa transição de Detroit para ali um distrito de Los Angeles, todas essas questões que são abertas aqui, a dinâmica policial dentro da delegacia,
principalmente ali com Bill e o Taggart ali, que são ali os policiais que ficam mais à volta com todas essas questões, que acabam se aproximando do Axel e tudo mais. Ele realmente tem muita cara dos anos 80. Outra coisa que eu gosto muito, que também pontua muito essa questão da época em que ele foi feito, e eu acho que dá uma dinâmica muito funcional, é a trilha sonora. Principalmente ali, as músicas que ficam marcadas durante o filme, principalmente a música que aparece mais, que é só a sonorização ali, que fica toda vez se repetindo. Ela é muito funcional para dar realmente a atmosfera, para criar o clima, para criar realmente uma fundamentação, uma base para estabelecer a criação de mitologia que eles fazem acerca deste policial, deste personagem e acerca deste universo que a gente sabe aí. Formou uma trilogia e logo logo a gente vai ver um quarto capítulo. Somado isso, é uma boa direção que a gente tem realmente, que consegue mesclar toda essa questão dramática, que consegue realmente conversar com sua equipe criativa, colocar os seus atores em ponto para funcionar dentro da narrativa que se desenvolve. Sabendo cadenciar todos os momentos, sabendo realmente articular as coisas de forma que se repitam, mas que consigam trazer frescor ao ponto do público se associar em 1h40 mais ou menos ali de filme, você já consegue se envolver de tal maneira que aqueles personagens, aquele universo, aquela mitologia já se torna familiar. Eu gosto muito dessa forma que o Martin Brest consegue fazer essa construção e consegue dar essa direção aqui. E aí eu acho que nessa condução ele consegue fazer funcionar os atores dentro dos seus personagens, as atuações são bem certeiras, a história em si é interessante de acompanhar, é um entretenimento que funciona muito, eu acho até um pouco acima da média, e aí é o ponto mais alto para mim, que é o Ed Murphy. Gosto da forma como eles criam realmente um clima, uma atmosfera, um retrato, um recorte que é muito deles. Aqui eles conseguem realmente estabelecer uma identidade que fica muito pontuada, principalmente depois que eles fizeram outros filmes, mas que realmente coloca aqui um ponto a você ter como inspiração para produções futuras, como a gente viu aí ao longo da história do cinema. Então, neste ano que completa 40 anos, com mais um capítulo da franquia próximo a estrear, e dentro de um especial de Sessão da Tarde aqui de 50 anos, onde ele foi exibido 12 vezes, jamais poderia deixar de aparecer aqui no canal. Esse é o vídeo então, espero que vocês tenham curtido. Aí nos comentários você pode dizer o que acha de Um Tiro da Pesada, o primeiro filme lá de 1984. Também não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar as notificações. Logo logo a gente se vê de novo por aqui. Tchau, tchau.